Oi, eu sou Felipe Italdi. E eu sou Douglas. A gente veio para onde? No México, pra quê? Pra que a gente veio pro México? Pra ver o Dia dos Mortos por aqui. Dia de los Muertos, que no Brasil é o dia de finados, mas por aqui a comemoração é diferente. Porém, a gente tá na cidade do México, mas a gente não vai passar o feriado aqui. A gente chegou um pouquinho antes, a gente vai passear um pouco na cidade do México e depois a gente vai para uma outra cidade para ver o Dia dos Mortos mais regional, mais tradicional. E a gente vai mostrando tudo para vocês o que a gente for visitando. O nosso primeiro passeio está sendo pelo parque de Chapultepec. Chapultepec. A gente vai ver o barquinho, a gente vai ver os animaizinhos, a gente vai ver o museu, porque tem museu, a gente só não vai no zoológico, eu acho. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, ay, ay. Dentro do Bosque de Chapultepec tem diversos museus, museus ou museus? Museus para você poder visitar. Tem um castelo, tem um laguinho ali que você pode andar de barquinho. O parquinho também é de pedalar. E de domingo aqui fica lotado de barraquinha de família, de gente fazendo esporte, fazendo piquenique. Porém, todas as atrações são pagas, inclusive o banheiro você tem que pagar para usar. Aqui tem um monte de esquilinho, gente, espalhado no parque, andando esquilo e passarinho preto, que eu não sei o nome do passarinho preto. Para chegar no Museu de História Natural, a gente comprou o ingresso lá embaixo e tá subindo, ó, um caminho que parece que não acaba nunca, ó. Down, down, down the road, down the bitches. Não, a gente tá up, a gente não tá down. E uma curiosidade é que o castelo de Chapultepec foi cenário para o filme de 96 Romeu e Julieta, estrelado por Claire Danes e Leonardo DiCaprio. A gente veio num parque aqui no centro que chama Alameda Central. Ele dá acesso a diversos museus no entorno e ele é cheio de fontes e tem várias manifestações culturais aqui, de gente fazendo stand-up, cantando, fazendo várias coisas. Ele também tem monumentos, várias estátuas, e a mais famosa é a Hemiciclo Benedito Juárez, que é uma estátua toda feita em mármore em comemoração aos 100 anos da independência. Mármore branco. Porém, ela tá toda fechada com tapumes, porque ela tá em reforma igual tava o Monumento do Anjo que a gente foi antes. Atravessando o parque, você chega no Palácio de Belas Artes, um dos principais cartões postais da Cidade do México. Ele é um teatro de ópera, mas atualmente ele abriga diversas outras exposições, outras mostras. Ele é todo feito de mármore branco também. Por dentro ele tem diversos painéis de diferentes artistas, como Diego Rivera. E se você estiver aqui no centro, além de visitar aqui, de poucos passos você consegue visitar várias outras coisas. Tem vários museus, prédios históricos, por exemplo, aqui atrás você tem o Museu do Banco Nacional, o do Correio, você tem a Casa do Azulejo aqui, que é uma casa toda forrada de azulejo por fora, e aqui você tem uma torre que dá para ver o pôr do sol mais bonito da cidade, segundo a internet. A Torre Latino-Americana é um importante marco na Cidade do México. Ela foi o maior prédio de 56 quando ela foi inaugurada até 72 e falam que ali você consegue ver um dos pôr do sóis mais bonitos da Cidade do México. Você consegue subir nela, ela tem 44 pisos, mas a entrada é paga.
Aqui o centro parece bastante o centro histórico de São Paulo, não são só esses museus. Se você seguir pela Rua da Casa dos Azulejos, você tem a Catedral Municipal. Se você for para trás da Belas Artes, você tem um museu, por exemplo, da tequila e do mezcal, que são dois destilados. A gente conhece mais a tequila, mas o mezcal também é importante na cultura. Então, se você tiver tempo e você gostar de museu, o centro ele é repleto de diversos museus, de tudo que você pode imaginar tem museu por aqui. E bem atrás aqui a gente vê um teatro imenso. Só que eu não decorei o nome, mas é um teatro imenso que tem atrás do Palácio de Belas Artes. Amigo, por que eles gostam de mármore branco? Será que era barato? Porque a escultura foi feita ali atrás, agora a gente tem esse palácio que é um monte de mármore branco. Deve ter alguma explicação histórica aí, quem souber conta pra gente. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, ay, ay. Agora a gente veio visitar o museu. Como é que é o Diego nome? Rivera Arnahayuacan. Se você comprar o ingresso do museu da Frida, da casa onde ela nasceu, morou e morreu, você ganha a entrada para esse museu de graça, só que ele fica uns 15 minutinhos de carro. Se você chegar aqui e quiser te fotografar dentro da exposição, você tem que comprar o adesivo por 30 pesos. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. As primeiras salas aqui são bem claustrofóbicas, elas são todas de pedra. Parece que é tipo eu não sei nem falar, uma tumba. Um mausoléu. Tem uma salinha que ela é muito pequena, vou mostrar aqui, ó. Vem cá, ela mais alto. Aqui, ó. Tem essa contagem agressiva e a gente ficou esperando pra ver o que ia acontecer com ela, mas não aconteceu nada. Aqui a luz é boa, amigo. Vem aqui que eles veem a gente. Nada. Tá. Ela simplesmente reiniciou. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte.
mi gente. A exposição toda é temática de guerra, de bomba atômica. Ela chama Amnésia Atômica. Tem um vídeo ali muito legal contando muita da história de um dos principais painéis do Diego, que é Pesadilla de Guerra, Sueño de Paz, e que depois de estar pronto ele acabou sumindo e permanece sem saber onde ele está até hoje. Existem algumas teorias, mas ele foi roubado como uma manifestação de protesto, porque Diego e Frida eles tiveram muita voz de desarmamento contra a guerra e os países que estavam ali controlando a Segunda Guerra não gostavam muito disso. Participavam de manifestações, abaixos assinados, recolheriam assinaturas para o desarmamento. E como a gente veio na época do Dia de los Muertos, o primeiro andar ele tem uma exposição de Dia de los Muertos com um altar e uma parte que não é tão focada na parte da bomba atômica e das guerras. E uma informação adicional para quem é fã de Sense8 é aqui que o Lito e o Hernando se conhecem. Ele se conhece que ele está sentado vendo Aqueles painéis lá de cima. Mas não tem um banco aqui. Não tem, porque eles tiraram para colocar aquele negócio pendurado branco naquela sala. É um museu bem diferente do tradicional, tanto estruturalmente como a parte de exposições. Lá embaixo tem uma parte mais um calabouço, uma masmorra. É bem legal de visitar. É completamente diferente dos outros que a gente visitou. Ele é bem bonito, ele é todo aberto aqui, ó. Eles estão montando algumas coisas, só que a gente não sabe o que é e a gente não vai saber porque a gente tá indo embora. E pela temática de bomba atômica, tem algumas referências que eles fazem ao Japão, algumas informações que a gente já tinha visto lá nos museus de Hiroshima e Nagasaki. Se você quiser ver os vídeos, são os primeiros vlogs do canal, muitos anos atrás. Procura aqui que a gente tem vídeo visitando todas as cidades do Japão. Todas não, o que deu pra fazer, todas né? as que a gente foi, os vídeos. Porque se a gente não foi, não tem como ter um vídeo. Depois que a gente Olha que tal, você tem que começar com olha que tal. Olha que também que tá no meio do vídeo. Depois que a gente saiu lá do Museu do Diego Rivera, a gente foi pro centro de Coyoacán, que é uma cidade, uma região mais boêmia. Tem vários bares, tem várias pessoas. Isso quase caiu, né? Depois disso a gente ainda foi no Museu da Frida Kahlo, que fica em Coyoacán mesmo, onde ela morou toda a vida dela. E lá também tem um mercado bem tradicional, que quando você entra, ele é um quarteirão inteiro com entrada de todos os lados. E são várias barraquinhas de todos os tipos. Tem comida, tem artesanato, tem roupa, tem fantasia do Deadpool e do Wolverine. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando.
Yo sigo cantando y sigo gozando. Aí no dia seguinte a gente foi lá no aeroporto pegar um carro, porque a gente queria fazer uma viagem de carro. O que foi o rolê, a demora ali pra gente conseguir pegar o carro? Porque na frente do guichê tinha uma família de coreanos que não falava inglês nem espanhol e a moça também não falava, eles tinham que ficar traduzindo no celular. Aí ela falou assim, vai no outro guichê que minha amiga atende vocês mais rápido. Aí a gente foi pro outro guichê. E toda a viagem que a gente quis fazer de carro foi pra vir pra Oaxaca. Aí viemos um dia de viagem de carro porque erramos o caminho. Não, a gente não errou, foi o GPS que perdeu o sinal. Caímos numa estrada de terra, o nosso carro limpinho ficou coberto de terra, não dava pra enxergar nada. E depois de longas 12 horas de viagem, chegamos ao Oaxaca, que no roteiro tá falando que demorava 6 horas, ou seja, demoramos o dobro. Só que assim, tem duas opções, um caminho de mais longo, sem pedágios, ou mais rápido com pedágio. A gente veio pelo mais rápido, são 6 pedágios pra chegar até aqui. A gente veio para Oaxaca para viver o Dia dos Mortos mais tradicional, menos moderninho, como é na Cidade do México. E aqui é onde foi inspirado os cenários do filme Viva. Inclusive, a gente já fez no canal como é que era o nome? Panda morto. Não, os tamales oaxaqueños, que são os tamales originais daqui, dessa região, e que a avó do Miguel dá pra ele comer, pra ele ficar mais forte. Agora a gente tá na Praça do Oaxaca, ela tá toda decorada, tem esculturas, tem bandeirinhas em todos os lados. Os restaurantes tem toda uma parte decorada em cima, que eles convidam você para sentar para ver a praça. Aqui acontecem as atividades, além de ter exposições, tanto de painéis, como que cada povo faz o seu painel, e também uma exposição de tapetes. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. E de Oaxaca direto pro Brasil, faltaram uns vídeos aí no meio do caminho da viagem. A gente acabou não filmando tudo, mas a gente vai fazer um resumo de tudo que faltou. Mas a gente registrou imagens dos passeios que a gente fez também, então a gente vai pondo e falando ao mesmo tempo. Chegando lá, a gente usou uma agência de turismo que organizou 2 passeios, um para cada um dos 2 dias que a gente ficou na cidade. Na verdade, ali na praça tem diversas pessoas que te abordam, porque em torno são várias agências que te levam para os mesmos passeios. Você paga uma diária e eles coletam você ali na agência ou no seu hotel e vão fazendo os passeios durante o dia. O primeiro deles levou a gente até Santa Maria del Tule, que é uma pracinha ali, uma cidade que tem uma pracinha principal ali no centro da cidade, com uma igreja enorme, e muita gente acha que o nome da cidade é por conta do Tule da Santa, já que tem uma igreja ali no meio, mas não é. Na realidade, é por conta de uma árvore que fica ali na cidade, que chama Cipresse Montezuma, a espécie dela. A que fica ali naquela praça é uma das mais antigas do mundo, é uma das maiores e mais largas que existem em todo o mundo. E as folhas dela, elas caem no formato de tule, por conta disso que ela recebe o nome de árvore de tule. Além disso, nos seus nós assim, se você tiver muita criatividade, você consegue ver alguns bichinhos. A gente não entrou para gravar de perto, porque para você entrar ali no jardim da igreja, você paga também. Mas na internet dá para ver fotos de pessoas que conseguiram enxergar gorila, touro, serpente, um monte de coisa, e toda a origem dela é baseada numa história mística de um rei que nasceu de um ovo, para poder justificar aquela árvore tão antiga e tão grande estar naquele lugar e ter crescido forte.
De lá, a gente foi para Teotitlã do Vale. É uns nomes difíceis mesmo, porque eles usam nomes inspirados ali nas línguas das tribos nativas, das tribos originárias. Porque do Oaxaca, México. eles possuem, não lembro se é São 3 tribos principais que originaram ali o estado de Oaxaca. com 14 idiomas e diversos dialetos derivados desses idiomas. Então, cada passeio que você vai fazendo, você vai conhecendo um pouco de residual de uma dessas tribos. Teotitlã é conhecida por ser uma das cidades do México mais importantes na produção de tapetes feitos de lã. Então ali a gente visitou como é que é o nome de onde faz tapete? Se alguém souber, avisa aí. A gente visitou ali o lugar onde faz os tapetes, eles mostraram o tear, como que eles fazem as peças, e além disso eles mostraram pra gente como que as lãs são tingidas, que todas elas são tingidas de forma natural. Porque a ovelha, na verdade, ali você encontra entre o tom marrom, o branco, e aí você consegue fazer uns tons de cinza aí no meio, mas para conseguir as outras cores, até como preto ou vermelho, amarelo, você precisa adicionar pigmentos todos naturais. Podem vir de plantas, podem vir de minérios, e até de animais. O vermelho ele vem de um animal que a gente achava que ele vinha por causa do sangue do animal, mas não, é um componente químico que tem no animal, tanto que ele faz É um insetinho, gente. Ele tá falando animal, vocês vão achar que É, um não, cavalo. é um insetinho assim que fica preso na pedra. Aí ele até fez um teste. Não, na pedra, na folha. É, na folha, numa folha. Prestou bastante atenção. Eu tava gravando. Confia. Ele até faz o teste de que ele põe 2 pessoas e esmaga assim, espalha, um fica vermelho e o outro fica marrom. Aí eles vão colocando coisas para poder fixar o pigmento na lã. Então, dependendo do que você está usando para atingir, pode ser cal, pode ser sal, pode ser pedra. Esse elemento que está presente nesse inseto é comumente usado na indústria de beleza, por isso que o pigmento ali às vezes altera de acordo com a pessoa que usa as maquiagens, porque ele vai depender do pH da pele da pessoa. Aquelas marcas que estão falando que fazem coisas veganas é porque não usam esse pigmento vermelho, e também ele é usado em empresa alimentícia. Então qualquer coisa que você come aí, no geral, se você for procurar ali na lista de ingredientes, qualquer coisa que tem um pigmento vermelho, vai vir de origem desse inseto, a cor vermelha. Olha aí, você sabia que tanto a indústria alimentícia como a de cosméticos usava esse insetinho? A gente sabia, aprendeu lá. A gente sabia. A gente sabia, eu não sabia de cosmético que mudava a cor por causa desse inseto que dá reação com a pele. Do alimento eu já sabia. Ya seca, se va a triturar. Se va a poner un recipiente con agua, se va a hervir por 2 o a 3 horas. El agua es café. Para que no esté negro más intenso, vamos a agregarle metales oxidados, clavos, láminas, varillas, todo lo que tengamos en caseta oxidada. Depois de lá, a gente teve uma paradinha num buffet, que você podia comer à vontade ali, pagar para comer. E o passeio seguinte foi para Hierva del Agua, ou Hierva el Agua, não me Hiervi, el Agua. que é uma parte ali onde ele tem umas piscinas naturais, você consegue fazer uma trilha para ir em uma cachoeira. Essa reserva fica na cidade de São Lourenço de Albarradas, quase 70 quilômetros de distância da capital de Oaxaca. Você paga para entrar 100 pesos, mas você não paga para ir até a cachoeira. Porém, se você for sozinho, corre o risco. Ali no parque, como se fosse um parque, tem uns guias que você pode chamar eles para te levar para a cachoeira e pagar um valor para eles simbólico, que eles não têm um valor fechado. Você dá quanto você achar que você precisa dar. E de lá a gente foi para esqueci de novo o nome disso, mas Mescaleria. para um lugar que faz mezcal. E o que é mezcal? Muita gente acha que a bebida mais famosa do México é a tequila, mas na realidade em algumas regiões do México, principalmente ali no sul, em Oaxaca, a bebida mais tradicional é o mezcal. Que também é um destilado. As duas são feitas da mesma planta, a diferença é que a tequila ela é feita do agave azul, enquanto que o mezcal pode ser feito de qualquer agave, inclusive de uma mistura de agaves. E o mezcal ele pode ser feito de 3 formas. Ele pode ser feito de forma ancestral, que é seguindo de fato os processos e cada um dos passos que eram feitos desde os povos originários, o processo artesanal, que também é todo feito manualmente, porém não segue exatamente os mesmos processos da versão ancestral, e o mezcal artesanal, e o mezcal industrial, que é aquele que as empresas fazem em larga escala para vender e em diferentes modelos. No primeiro dia, a gente visitou o artesanal. Então, além de 4 variedades que eles tinham do tempo que a bebida descansa, que ele fica ali
O sabor a gente experimentou todos, ele vai de uma tequila até mais parecido com um whisky, se ele fica mais tempo ali guardado. Eles também produzem alguns outros que são com sabores, então eles ficam um pouquinho mais doces, como se fosse uma batida pra gente. O que você não encontra nos outros dois processos, porque esse artesanal eles começaram a criar um pouco mais em cima do produto. A gente até comprou, no final a gente vai mostrar todas as comprinhas que a gente fez na viagem de uma vez só. Pequeño de mezcal en boca y mantengo mi boca totalmente cerrada, no la voy a oxigenar para nada. Un segundo el mezcal en el paladar y después lo paso. Inhalo fuertemente por mi nariz y exhalo lentamente por mi boca. De esa manera expulsaré el alcohol y me quedará el sabor fresco de la planta en boca. Si abro mi boca, siquiera saco la lengua, el mezcal comenzará a picar y a raspar por el grado de alcohol que contiene. Recuerden, chicos, entonces olemos. Sorbito pequeñito en boca. Uno de cuál, amiga, ya acabamos. Primeiro apareceu o whisky, o segundo apareceu a pinga e agora... Para mitigar el sabor de lo que es este mezcal, de mezcal de Pinga de pinga. Ahora, nuestro mezcal Espadín Joven. Ainda botada. 4. Pinga, só o primeiro a gente chegou de pinga. E pelo que entendi é feito... Esse daqui, pelo que entendi, é feito de agave, que é a mesma flor da tequila. É? Cara, tem menos gosto de pinga. Eu tenho menos gosto de pinga. Então eu gosto mais plano no final. Agora são os Cremosinho, esse aqui é de noz. tintim. Ele é mais docinho. Que delícia. Mas ele parece que eu vou comer, pô. Manga. É mais docinho. É manga, abacaxi. Parece abacaxi, mas ela falou manga. Não, não é abacaxi. Abacaxi como é abacaxi? Mata não. Não sei. Se você souber abacaxi, talvez a gente prove de abacaxi. Agora, esse daqui é de hibisco que a gente descobriu que fala como? Jamaica. Aprendemos a fazer num vídeo, num reality show de culinária, no caso. Da Netflix. Patrocina nós. Nossa, que delícia. Tem muito gosto de hibisco. bem Muito hibisco. chá de hibisco com álcool. Você gostou? Gostou? Já se perdeu o que no número? Não, qual foi e qual não foi ainda. E quantos são mesmo? Um monte. Esse aqui é de cereja. Cadê o tintinho? Mais gostosinho. Gostinho de sobremesa. Não, mas depois não fica muito gostosinho não. Gostinho de bombom. Agora é o do Chaves. De tamarindo. Fala baixo, você não sabe. Porque o pessoal Ué, não gosta. falei não. Ah, então tá bom. Porque a azedinha é bem tamarindo. Nossa. Mas ele tem um doce também. Você já comeu tamarindo? Comenta aí. Esse TSD? Carretado. Sabemos o que é carreta? Não. Parece coco de coco. É coco. Mas será que é coco queimado? Tipo cocada? Pode ser. Agora é o de pina colada. Será que não tem gosto do de manga? A gente falou que de manga tinha gosto de abacaxi. Mas pina colada tem coco, né? Coco e abacaxi. Eu acho que esse daqui Tem mais gosto de coco. Não, esse tem mais tem gosto de coco coco. do que abacaxi. Esse é de... Boca. É bem chocolatinho esse aqui. chocolate com café gostoso. Esse é de... Cappuccino. É será que é chocolate de moca? É mais docinho. Esse aqui tem outro que Starbucks. Deixa eu comentar. Mas tem um gosto meio de chocolate mexicano tendo especiaria. Chocolate quente mexicano tem especiarias. A gente já aprendeu isso aqui. A gente já ensinou, inclusive, no canal de chocolate quente mexicano. Cacahuete. Minduim. Que delícia. Nossa, aqui é muito bom. Agora é o último. É o que? Pistache. É o sabor da moda. Tem gostinho de sorvete da Bate com álcool.
O segundo dia começou com a gente visitando Monte Alban. O Monte Alban é um sítio arqueológico situado a 10 quilômetros da capital de Oaxaca, onde a gente estava, e ali é uma das mais antigas cidades pré-hispânicas. Ela foi a capital dos zapotecas e seu apogeu ficou entre 500 a.C. até 800. Ali você consegue pagar 100 pesos para entrar nessa área e você precisa de um guia para te explicar tudo, porém você pode fazer sozinho se você já conhecer ou se você tiver vida louca ali e não quiser saber muito da história. Por quê? O guia que a gente pegou, ele era um guia mais antigo, ele falava mais sobre a história, mais detalhada. Hacen que el edificio evitar que se nos colapse del todo. Por eso arriba de estas plataformas, columnas y paredes eran palacios y templos, mas no casas. Ya estamos en la parte de la gran plaza y no se olviden, damitas, siempre les va a tocar a ustedes el lugar poniente, van a hablar, sentaditas allá, piernas cruzadas, manos descansando sobre sus rodillas. Yo llego con mi familia, coloco la ofrenda, sacrificaban aves y animales, humanos no, la ofrenda. Y después, aquí, el lugar para la dança e la música. Uma cerimônia. Tinha os guias mais moderninhos, que iam com tablet, te falando, mostrando foto e tal. Mas é bem legal o passeio. Por ele ser um monte, é um passeio que você caminha muito e você vai subindo. Mesmo você tendo construções que são para baixo, você precisa subir e descer muita escada ali nesse passeio. É bom levar em todos esses passeios aí em Oaxaca um chapéu, alguma coisa para se proteger do sol, porque ali nada é coberto. Cas del Este a Monte Albán conquistan, se unen a los primeros y construyen nuevos edificios encima de los primeros. Aquí está un ejemplo, parte de las columnas abajo, no completa, la original, construyeron templos, construyeron... De lá a gente foi para o ateliê de alebrijes, que alebrijes são aqueles animais que guiam você durante a sua vida, durante o seu pós-vida, e que aparecem muito no filme de Viva a Vida é uma Festa. Se você já tiver assistido, a gente achava que os alebrijes tinham começado ali em Oaxaca, já que é uma das cidades mais tradicionais de Dia dos Mortos, mas na realidade a gente descobriu ali que os alebrijes foram originários na Cidade do México. Eles foram feitos por um artista ali que criou a ideia dele quando ele sonhava com esses animais, essas misturas de animais, e ele trabalhava muito com papel machê. Então, os primeiros alebrijes, os alebrijes originais, são feitos de papel machê. Dali, um artista trouxe essa ideia para Oaxaca, e ali os alebrijes são feitos de madeira. Então, eles tratam a madeira, fazem toda a escultura e pintam os alebrijes nas madeiras, e ali ficou bem famoso, principalmente por conta de toda a história de Dia dos Mortos que tem ali na região. O que tornou ainda mais popular isso é porque o trabalho de papel machê ficou conhecido quando Frida Kahlo e Diego Rivera começaram a divulgar mais o trabalho desse artista, quando eles se encantaram com as obras coloridas dele. Então isso fez com que os alebrijes se espalhassem por todo o México. Nessas regiões que a gente foi, são uma forma mais artesanal mesmo de fazer os personagens. Então, comumente, a parte de corte, modelagem da madeira é feita por homens e a parte de pintura é feita por mulheres. Porém, isso pode inverter um pouco, mas não é tão comum essa inversão de papéis. Depois de lá, a gente foi para a nossa segunda mescaleria, porém, dessa vez não era uma mescaleria artesanal, e sim uma ancestral. Então, eles já tinham ali um jardinzinho para mostrar para a gente a planta. Você, conforme entra, eles te dão um pedacinho da planta para você mastigar. Não é alcoólico, porque ela ainda não passou por todo o processo de fermentação. Te explicam a origem, quanto tempo demora para plantar, crescer, colher. Depois, eles te levam para a primeira parte, que é a parte de cortar, colocar debaixo da terra, para ela deixar ali fermentando um tempo, para depois levar para um forno que vai fazer o processo de aquecimento, você vai fazer o filtro, pingar no jarrinho. A gente foi filmando tudo, tá tudo aí na tela. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Por último, você podia pagar 20 pesos para pegar um copinho de como se fosse uma cabaça e experimentar todos os sabores que eles tinham ali. Diferente do outro, que eles tinham aqueles sabores licorosos mais doces, aqui eles acrescentam sabor, mas sem mudar tanto a essência do produto.
Depois disso, pro último passeio do dia, a gente foi para uma oficina que faz utensílios de barro. Existem 3 tipos de barro, o verde, o vermelho e o preto. Cada um deles tem as suas próprias características. O vermelho é mais usado para fazer itens que você usa para servir comida. Então, por exemplo, prato, copo. O verde é mais usado para utensílios que vão ser usados no processo de cozimento, de preparação das comidas. Então, ele pode ir no fogo, ele distribui melhor o calor. E o preto, ele é mais usado para colocar líquidos e para fazer itens de decoração. Ele é um barro mais puro, ele não tem areia misturada nele e por isso que ele consegue segurar melhor líquidos dentro dele sem nenhum problema. Porém, ele não aguenta muita temperatura, então ele não é utilizado na parte de cozimento porque ele poderia se deformar. Até por isso ele é mais indicado mesmo para decoração. Voltando para o centro da cidade, todos os dias ali que a gente foi, do dia 31 até o dia 3 que a gente estava ali, todos os dias acontecem festas na praça central da cidade, tá todo mundo pintado, todo mundo cheio de bandeirinha, um monte de comida de rua, e se você, como a gente antes de ir para lá, acha que o Dia dos Mortos ali no México é comemorado no dia 2 de novembro, no Dia dos Mortos, no dia de finados pra gente, se você estiver preparando uma viagem, muda aí um pouquinho seu roteiro, porque na realidade o dia mais importante para eles é o dia 31 de outubro. É a noite do dia 31. É a noite do dia 31, que é quando eles de fato montam aqueles altares cheios de flores, cheio de itens em homenagem aos entes que já passaram e criam ali os altares e fazem todas as festas e toda a comemoração. Então, se você estiver programando conhecer o Dia dos Mortos na Cidade do México, principalmente ali em Oaxaca, vai no dia 31, com exceção ali da Cidade do México, que tem uma parada, como se fosse um desfile, na Praça de la Reforma, na avenida principal, no dia 2, no período da manhã mesmo. A decoração, ela está espalhada em todas as cidades, como se fosse uma decoração de Natal aqui. Eles começam antes, mas o tradicional mesmo de decorar os altares, ou decorar os túmulos mesmo, como aparece inclusive em Viva, que a gente comentou, é na noite ali, porque a ideia deles... A ideia não, o que eles acreditam é que nessa primeira noite do dia 31 para o dia 1º é quando o espírito das crianças vem. Então, o altar precisa estar montado já nessa primeira noite. E o espírito dos adultos ele vem entre o dia 1 e o dia 2. Por isso que a festividade ela se prolonga, porém a festa mesmo no cemitério, que, por exemplo, o Oaxaca eles contratam banda, montam um palco, a festa mesmo é nessa noite do dia 31 e depois a festa da cidade, ela migra para o centro da cidade. Então, a praça fica toda decorada com bandeirinhas que se acendem à noite, eles montam palcos que tem show todas as noites à tarde, já começam apresentações de teatro, música, e em volta do centro também existem algumas apresentações fechadas, além de bailes, festas comemorativas, para esse evento em especial, que, segundo todos os taxistas que a gente pegou, é um dos mais importantes para o México. De lá, a gente voltou para a Cidade do México, aí a gente conseguiu não perder o GPS no meio do caminho, e a viagem que durou quase 12 horas no primeiro dia, dessa vez durou certo, que era 6 horas e 50, a gente pegou um pouquinho mais 7 horas, porque a gente estava voltando de um feriado prolongado para a principal cidade, e aí a gente acabou pegando um pouco de trânsito local, mas não que seja o tempo normal de percurso. Esse período em Oaxaca é bem complicado de você conseguir uma reserva, a gente demorou para conseguir, porque todos os turistas que querem conhecer a festa mais tradicional vão para essa cidade, e todos os mexicanos que querem viver também a tradição deles também vão para essa cidade. Então, por exemplo, para fechar uma hospedagem no México nesse período é muito fácil, na cidade do México. Em Oaxaca você tem que ficar bem ligado, porque você encontra coisas muito caras, muito absurdas, e é sempre muito concorrido. Então, quanto antes você começar a se programar, melhor. Voltando para a Cidade do México, a gente foi lá, colocou as nossas malas na primeira hospedagem e foi sair para comer. E qual que foi a surpresa? O carro não ligou, a bateria não ligou. A gente estava com um carro alugado para poder fazer só essa parte aí de Oaxaca, e o carro não ligou. A gente precisou... Você consegue fazer essa passagem também de avião, mas é porque, como a gente foi de ônibus também, tava muito caro os aviões e também tava difícil de achar, exatamente porque todo mundo faz esse percurso Cidade do México, Oaxaca. Mas de carro, se você não errar, são só 6 horas. Talvez seja até melhor, que você não precisa ficar parado lá no aeroporto, você consegue... Se você se programar com mais tempo, você consegue ir parando em todas as cidades, vendo outras coisas ainda. A gente teve que ir para o aeroporto, teve que trocar de carro, a gente andou de guincho, com a sirene ligada. Em cima do guincho. Foi caótico, mas deu tudo certo no final. Depois... uma dica, se você for subir e descer do guincho, sobe por trás, segurando, pra subir direitinho, porque eu inventei de pular, eu caí de bunda do guincho, assim, ó, tão certinho. Sobe por onde as pessoas normais sobem e descem, tá? Faz direitinho, ó. Depois disso, a gente foi para Teotihuacan,
que é uma zona arqueológica, fica a 48 quilômetros da Cidade do México. A gente levou um pouco menos de 1 hora para chegar ali, e é muito fácil de chegar se você estiver de carro na Cidade do México, porque tem placa ali para todo lugar, você não vai se perder, só tem que ficar de olho ali quando você vai colocar no Google Maps, que tem as opções de fazer o caminho mais comprido, sem pedágio, e o caminho mais curto com pedágio, aí você escolhe aí ver o dinheiro que você tem para ver o que você vai fazer. Ele te marca sempre as placas, Teotihuacan, e quando tá chegando na pirâmide, ele já marca para as pirâmides, porque Teotihuacan é uma cidade e as pirâmides é um dos pontos mais importantes por ali. Então, o Teotihuacan era ali uma cidade de eras antigas. Acredita-se que a maior concentração de movimentação de construções ali aconteceu entre 100 anos antes de Cristo até 250 anos depois de Cristo, e você consegue visitar vários destroços ali, porque não tem mais muita coisa em pé, então tem vários... só o que sobrou dos prédios, o que sobrou ali da área onde eles faziam as cerimônias de enterrar as pessoas que faleciam. O que está ali mais intacto, que está mais fácil de ver, são as duas pirâmides que tem na região, que é a pirâmide maior, que é a pirâmide do Sol, e a pirâmide menor, que é a pirâmide da Lua. Anos atrás, quando o Felipe foi, podia subir nas pirâmides, mas hoje em dia já não pode mais subir. E quando você entra, você tem as duas opções. Uma primeira é entrar com o carro ali na Cidadela e fazer todo o percurso caminhando para as pirâmides, que dá em cerca de 1 hora, ou já entrar num outro portão lá entre as duas pirâmides, que aí, se você não quiser andar muito, quiser fazer um passeio mais rápido, essa é uma opção. Porém, a Cidadela é bem bonita, ela é diferente, porque ela tem umas esculturas entalhadas na parede, ela tem uns destroços diferentes bem bonitos. Quando eu fui lá em 2014, eu podia subir nas pirâmides e eu não sei o que aconteceu que não pode mais. A gente criou aqui algumas teorias. Primeiro, a gente foi num dos principais feriados mexicanos, então estava abarrotado de turista, abarrotado de gente. Da outra vez que eu fui, eu tinha ido em setembro, então não era tão perto do Dia dos Mortos. E segundo, porque por estar tão abarrotado de gente, talvez o fluxo lá hoje em dia seja maior do que de 10 anos atrás, e por questão de segurança, como todo mundo subia, levava uma vida para subir a pirâmide, ficava um tempão lá em cima, poderia ter ali um acúmulo de muitas pessoas ali em cima e não fosse mais tão seguro. Então acho que é principalmente por conta do maior volume de pessoas que visitam aquele lugar hoje. Mas não quer dizer que você não vai subir escada, hein? Se você for visitar a Cidadela, você tem que subir e descer a escada. Se você for lá no Monte Albany, a gente foi antes, subir e descer a escada, vai preparado para subir e descer a escada no México. E ali em Teotihuacan também tem um museu, se você quiser aprender toda a história dos povos que viveram ali, tem lojinha para você comprar muito um monte de artesanato, lembrança, um monte de... que a gente comprou e vai mostrar daqui a pouco mais também. Quando você entra, tem umas lojinhas que algumas coisas que tem ali na lojinha a gente encontrou mais barato do que estava lá dentro depois. Então, dá uma pesquisada antes de entrar na lojinha, entra, vê com os artesãos, até a diferença de preço entre eles muda bastante. E você pode ir vendo todos os preços na ida e quando voltar você compra, porque você vai andar e subir bastante escada. Não sai comprando feito louco. E lá dentro também você pode, quando você chega ali, você pode contratar guias que falam espanhol ou que falam inglês, se você quiser fazer uma visita ali mais guiada, com mais detalhes, mais fatos históricos. Minúcia, só que Teotihuacan, diferente dos outros que a gente foi, ele tem bastante placas antes de cada monumento ou em cada zona ali, explicando um pouquinho do contexto. Se não me engano, eles estavam todas as placas em inglês e espanhol também. No último dia a gente acordou e foi para Xochimilco, uma região ali ainda na Cidade do México, mas mais ao sul, que é formada por diversos riozinhos, diversos córregos, e que o principal ponto ali é você poder passear de barquinhos de trajineiras, que são os barquinhos coloridos ali pelos canais e vendo a vegetação. Tem algumas paradas, se você quiser visitar museu, quiser visitar alguns lugares para comprar flores, quiser parar em restaurantes. Então é um percurso que, se você não fizer nenhuma parada, dá para fazer em 1 hora. Se você for fazer paradas, você precisa fazer em 2 horas. Como ali é cobrado por hora, você pensa ali como que você vai querer fazer o seu passeio. É por hora, mas as únicas opções são 1 ou 2 horas. Você paga... Ou mais. A cada 1 hora você paga 750 pesos e você paga por embarcação. Então, se você tiver em 10 pessoas, cada uma vai pagar 75 pesos. Se você tiver em 2 pessoas, cada uma vai pagar 375 pesos. E é bem legal porque, tipo assim, você tá num barquinho, o pessoal tá te levando, e aí... É um comércio mesmo ali fluvial, então aparece um barquinho vindo, te oferecendo milho, se você quiser ele encosta no seu barco, te dá o milho, aparece o da bebida, aparece os mariachis, aí ele fala, você não quer uma música? Se você falar assim, eles descem todos do barquinho dele, entra no seu e fica um tempinho, provavelmente você contrata por 10, 20 minutos, ele fica no seu barquinho tocando.
Fora isso, você pode parar, porque ali é como se fosse um bairro mesmo, que em vez de rua é água. Então tem pessoas que moram ali, tem pessoas com os barquinhos menores que você vê que não estão nesse fluxo turístico, mas eles precisam do barquinho deles para se locomover. Então você vê uma oficina de barquinho, Vê você casa vê das pessoas, casa das roupa pendurada no pessoas, varal. casa que oferece ali, tipo, anuncia para você pagar para usar o banheiro deles. Então, porque o barquinho não tem, o barquinho é de madeira. Ele encosta, você vai no banheiro e volta. Você vai pedindo pro seu guia ali de parar nas ilhinhas que você quer parar. Em anos anteriores, em tempos antigos, os barquinhos eram usados inclusive para acessar a Cidade do México. O percurso ali de Xochimilco até a Cidade do México durava mais ou menos 2h30. De carro a gente levou uns 50 minutos saindo da Cidade do México para chegar até Xochimilco. E aí é um trava-língua, porque você nunca sabe se você está falando certo, se é Xochimilco ou Xochimilco. Mas é Xochimilco. E assim, principalmente ali na pracinha, porque todos os barquinhos são feitos por uma mesma empresa, independente de quem você contratar, vai tudo pro mesmo lugar. Tanto que só tem uma mocinha com a maquininha de cartão, que se você quiser, ela vai pulando de barquinho em barquinho e cobra. No centro turístico, eles te falam que se você quiser descer em todos os lugares, porque é importante você conhecer a cultura, comprar uma flor, porque tem um espaço de flor, você vai precisar de 2 horas. Mas pro nosso passeio, 1 hora teria dado suficiente. O que ali no turismo indicam é que você compre comida para levar para comer no barquinho, se você não quiser pagar os barquinhos que estão passando e te oferecendo por um valor um pouco mais elevado. E isso tudo porque a gente foi durante a semana. Se você for de fim de semana, existem alguns barquinhos maiores que são coletivos. Então é meio que lotação, você consegue até pagar menos, é porque como a gente foi de semana para pegar um dia com menos gente, não tinha os barquinhos coletivos, a gente tem que pegar um barquinho particular. O barquinho coletivo você paga só pela sua cadeira, então você não precisa fechar o barco inteiro para fazer o passeio. Mas é muito legal, você consegue ótimas fotos, é um dos passeios que eu mais gostei de fazer no México, além de Teotihuacan e... Além de Erva del Água. Além do Castelo de Chapultepec. Oaxaca. Voltando para a Cidade do México de tarde, então a gente almoçou, voltou para a Cidade do México, a gente tinha ali só mais algumas últimas horas, a gente foi até o Museu Mural Diego Rivera, que é um museu que fica na Praça Central, ali no centro histórico da Cidade do México. Ele é um museu que tem uma única obra do Diego Rivera, de resto são mostras que acontecem, que são rotativas. Essa obra principal dele fica no salão principal e é um painel de 15,6 metros de extensão. O painel tem mais de 100 personagens retratados ali. Alguns muito importantes na história. 78 deles já conseguiram entender ali quem são, eles estão listados, você consegue pegar a lista de quem são esses 78, que são figuras importantes ou para a história do México ou para a história de Diego Rivera. Inclusive tem o próprio Diego Rivera retratado como uma criança, tem a Frida Kahlo como uma adulta, ele está de mão dada com uma Catrina, que foi um personagem criado por um dos mentores do Diego Rivera, tem o mentor dele, tem o Benito Juárez, que é quem dá nome, inclusive, ao Aeroporto Internacional da Cidade do México. Então, das 100 figuras que estão retratadas, 78 são figuras importantes para a história do México, que estão todas listadas dentro dos painéis. E essa obra é tão importante para esse museu que ela está em uma parede inteira. Nessa sala só tem mais 2 obras pequenas, um biombo pintado e uma escultura. Do lado da obra principal você consegue ver uma miniatura dela e mais para trás, para você conseguir enxergar a obra de uma distância razoável, em que você enxerga ela inteira, tem duas mesas em que você consegue ver a silhueta de todos os personagens que estão naquela obra e a legenda de quem é quem ali, com numeração para você conseguir identificar quem você não conhece. O museu ele é bem pequeno, porém ele é bem barato também, então é um passeio que vale a pena você fazer. Eu acho que foram 45 pesos. Ele tá ali bem pertinho do Palácio de Belas Artes, então você consegue incluir ele quando você estiver visitando o centro histórico da cidade. Inclusive, o painel, o nome do painel, eu não lembro exatamente, mas é alguma coisa de que as pessoas estão passeando na Alameda Central, porque ele fica ali na pracinha onde fica a Alameda Central. Então é como se todos os personagens estivessem ali do lado de fora do próprio museu. Lembrando que a gente já tinha ido em um museu do Diego. Esse museu, o primeiro que a gente foi, ele ficava um pouco mais distante e a gente não pagou porque a gente comprou o ingresso da Frida. Se você for nesses outros 2 museus, compra o da Frida primeiro que você consegue entrar no do Diego de graça. Esse do centro é mais barato, então você consegue economizar bastante nesse roteiro e fazer 3 museus. E aí a viagem acabou, a gente voltou para casa, arrumou as malas, chorou, sofreu, acordou no dia seguinte, pegou o avião e ficou uns longas 10 horas dentro do avião para chegar no Brasil. Agora a gente pode mostrar as comprinhas? Agora a gente pode mostrar as comprinhas. O que a gente vai mostrar primeiro? A gente tem dois tópicos de comprinha. Eu vou começar com as comprinhas que não são comprinhas necessariamente
de coisas ali, de regalos, de lembrancinha, de tranqueira que a gente trouxe, sabe? Pra deixar. O que é comida? O que é comida? Aqui, se você quiser ver a gente experimentando, a gente vai mostrar Aqui, nos ó. próximos vídeos. Primeiro tem o Abuelita. Abuelita. Abuelita, a gente procurou muito ele aqui no Mercado Livre, na Shopping, em todos os lugares, porque a gente queria utilizar ele como base para saber o sabor do chocolate quente mexicano, para fazer o nosso vídeo de Viva a Vida é uma Festa. Por quê? O chocolate quente mexicano ele é bem diferente do nosso. Ele não é um chocolate docinho. Ele é um chocolate cheio de especiarias. Ele tem canela, cravo. Então, se você não tiver acostumado com um monte de Tem pimenta especiarias, chile. você vai estranhar um pouco. Se você quiser saber bem como é o sabor desses chocolates que a gente provou por lá, faz a receita que a gente ensinou no canal do Viva, porque é muito parecida com o que a gente tomou tanto não no Starbucks, como que é o deles? Celito Querido Café. No Celito, em Oaxaca mesmo, o chocolate quente que a gente provou lá, tinha esse sabor do que a gente fez. E esse daqui que é o tradicional, ele vem com moedinhas que você dissolve em 1 litro de leite. A gente vai fazer um vídeo aqui nos vídeos curtos, experimentando para saber o que a gente acha dele, porque Ele é o é mais tradicional de lá. Ele é uma marca bem antiga, bem tradicional, mas que no fim das contas, ao longo dos anos, acabou sendo comprada pela Nestlé. Então, atualmente, ele é comercializado pela Nestlé. Ele já perdeu um pouquinho daquela origem dele, de coisa mais artesanal. Mas eu acho que o que diferencia dele dos outros produtos da Nestlé são as especiarias. Eles são barrinhas aqui de chocolate que você coloca para derreter, ou a moça do mercado falou que a gente pode comer a barrinha direto de chocolate para saber. A gente vai fazer tudo no vídeo experimentando isso daqui. Fica ligado em todas as redes sociais do vídeo experimentando. Pode deixando aqui, ó, tudo que a gente comprou pra eles ver. A gente tem cenzão Guaraná. O Guaraná mexicano, será que é igual o Guaraná brasileiro? A gente achou vai uma descobrir. Oxo isso aqui, ó, porque Oxo lá tem bastante, sabe que a Oxo veio de lá, né? Oxo. Oxo, é que a gente Como fala você fala Oxo. Oxo? Não, eu falo Xoxo. A gente tem também barrinhas que também não são nada mexicanas, mas a gente achou bonitinhas, de Hershey's. A gente tem de fresas com crema, que é morango com creme, e a gente tem uma unicórnio, que é uma de chocolate branco com granulado colorido, que a gente vai experimentar. Elas têm um formatinho de casca de sorvete. A gente foi pra lá próximo do Halloween, eles não comemoram tanto o Halloween, mas eu achei que você ia mostrar o outro. Não, esse daqui. Tem ali a gente achou essa Oreo, que na verdade a gente viu um monte de gente experimentando. Ela é importada dos Estados Unidos. Ela chama Chocolate Special Crema Cósmica. Creme Cósmico. Cosmic Cream. Eu não sei espanhol, mas os ingleses que a gente chutava Cosmic Cream. Ele é uma Oreo com recheio azul, um formato diferente de foguete. A gente vai descobrir, ela é uma edição limitada, a gente vai descobrir se ela tem o mesmo gosto, mas ela parece muito uma Oreo de Star Wars, né? E além disso, eles tinham a independência do México acontece, se eu não me engano, no dia 15 de setembro, um mês antes do que o que a gente foi. E para comemorar a independência do México, eles tinham lançado alguns sabores de Oreo especiais. Eram churros, galheta queimada, que é um Doce doce de de leite, queimado, mas a gente não achou esses dois, porque como foi um mês antes, já estava esgotado. E cocada mexicana. Dos três, o único que a gente achou foi de cocada mexicana. Você sabia que tinha cocada no México? Eu fiquei chocado. Eu achava que a cocada era um doce mais brasileiro, mais então a gente vai saber o que tem na cocada deles que não tem será no que nosso. ou que não tem no nosso. Então, a gente visitou o Dia dos Muertos, que é bem, para eles, é bem mais importante, porém ele tá muito próximo do Halloween. Então você vê alguma decoração assim, bem tímida de Halloween aqui e ali espalhado pelo estado. E aí o que acontece? Starbucks leva a bebida mais tradicional deles, que é o Pumpkin Spice, e acaba encontrando outros produtos com esse sabor que a gente adora. A gente achou um bonobon de Pumpkin Spice. Bonobon é aquele bombonzinho da Arcor, então se a gente gostar, a gente vai cobrar a dona Arcor Brasil para trazer para cá também, porque nem sabia também que tinha Arcor lá. Eu também não sabia. Eu fiquei chocado quando eu vi Arcor na Argentina, eu achava que era uma coisa bem brasileira. Se eu não me engano, a Arcor é argentina. Mas eu achava que era brasileira, já me chocou ali, aí de repente eu tô no México com um bombom de Pumpkin Spice, que eu adoro. México, Eu já tô me arrependido que a gente só trouxe um pacote. Talvez por a gente ter visitado, obviamente, os lugares mais turísticos e num período mais festivo, que eles focam muito em turismo, eles focaram muito em dois temas específicos, mas que eu acredito que é muito da cultura deles. Eles são muito ligados na comida deles, em qualquer lugar que você vai, eles têm muito orgulho da comida deles, e nas histórias, nas culturas de povos originários. Porém, a gente percebe que ao mesmo tempo que eles são tão conservadores nesses dois quesitos, eles também são tem muita influência dos Estados Unidos. Então, em cada esquina que você vai, Tem um Starbucks. Starbucks. Mais Starbucks
que banheiro para fazer xixi. E inclusive o Walmart tem bastante agora Inclusive, lá. o Walmart, da outra vez que eu fui, tinha um mercado que era local que chamava Superama. O Walmart comprou tudo, então tudo era onde é Superama, agora é Walmart. Porém, curiosamente, se você quiser comer McDonald's, vai sofrer um pouquinho para achar McDonald's. Principalmente o Oaxaca não tem. As maior parte dos McDonald's que a gente achou na Cidade do México ficavam ou em bairros muito de turista, ou em bairros mais pobres. Acho que eles devem considerar que é uma comida mais de classe mais baixa por ser mais barato. E se você estiver pensando em comer na estrada da Cidade do México até Oaxaca, você só vai encontrar um que fica em Puebla, mas para você acessar ele, você vai ter que sair da estrada rodovia. e perder o seu caminho, então a gente acabou não comendo nele. Queria, mas é porque a gente não conseguiu achar saída também, E a né? comida deles é tão importante, principalmente se você vai para Oaxaca. Desde que a gente chegou na Cidade do México, toda vez que a gente falava que a gente ia para Oaxaca, todo mundo falava pra gente, vocês vão comer muito, vocês vão comer muito bem. Então eles têm muito orgulho da comida em Oaxaca. Tanto que da primeira vez que tentaram abrir um McDonald's ali na cidade, aconteceu um motim ali, os políticos, as pessoas importantes da região proibiram e não existe nenhum McDonald's. Se juntaram com as cozinheiras ali dos restaurantes tradicionais, começaram a distribuir comida para mostrar que a comida deles é importante e que ela tem que ser considerada principalmente ali naquela região histórica, então não permitiram a abertura de um Starbucks até hoje. Eu já tinha ouvido uma história parecida disso, se eu não me engano, que tinha acontecido em alguma cidade do Peru, e é legal ver que isso acontece em diferentes lugares. Eles têm essa resistência, não por birra, mas mais por tentar garantir a preservação da cultura local. Depois do que a gente comprou também chocolates. A gente ficou chocado que não tem tanto chocolate nos mercados mexicanos, a não ser essas coisinhas aqui desmentando. Pode, a não ser os chocolates Hershey's, os chocolates Kisses, os chocolates americanos que eles consomem muito ali nos mercados deles. Esses dois sabores são chocolates mexicanos, porém eles são da Nestlé, então o Felipe já trouxe da outra vez. Também eles têm são um saborzinho bem parecido com o brasileiro. Também são chocolates que originalmente eram tradicionais. Ali eu não lembro se eles eram tradicionais e a Nestlé comprou ou se é uma marca tradicional da própria Nestlé. Essa Carlos V, né? Essa Carlos V é uma marca já bem consolidada por lá. E a gente trouxe a versão chocolate branco e a versão chocolate preto. Essa daqui a gente experimentou no vídeo experimentando doces? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente não. tem um vídeo aqui experimentando vários doces típicos mexicanos. exóticos. Se você for comprar pra fazer conjuntinho, fica esperto, porque o branco ele vem com 20 e o leite vem com 14. Sabe que tinha outros tamanhos A de gente embalagem, não se ligou né? nisso. Mas elas não estavam juntas lá na prateleira? Você que Estavam pegou. juntas. Então, se Mas você elas têm um pegar elas preço junto, lê. Elas têm preço diferente. Próxima compra. Como é o nome disso? Mini Obleas. O nosso irmão trouxe um desse aqui, eu acho que foi da Argentina, eu não lembro. Ele tem tipo uma folhinha de arroz recheada com doce de leite aqui no meio, bem gostosinho, um docinho mais consistente. Ele é parecido com aquele que vende no Starbucks mesmo, sabe? Que você coloca em cima do café. O Waffle. Stop Waffle. Então, mas é que esse é aquele que parece uma hóstia. É, mas aquele também é um biscoitinho. Um biscoito bem fininho. É. É que eu acho que esse gruda um pouquinho mais no dente, ele é menos crocante e mais grudento. Mini obleias com carreta de leite de cabra. Ah, esse daqui é com leite de cabra, descobri agora. A gente também trouxe mazapan. O que é mazapan? Você É um doce de marzipan. Que ele é de amendoim. Então, Não, a marzipan é de amêndoas, não é? aqui é um amendoim desenhado. Menino, sempre achei que marzipan era de amêndoas. Olha quantas novidades o Felipe tá descobrindo nesse vídeo. Numa compra uma semana depois. Cacahuates, açúcar anadinos e saborizante. Então é praticamente açúcar. É uma paçoca. É uma paçoca. Eu falei, a paçoca mexicana deles. Eles têm cocada, eles têm paçoca. Eles estão roubando. Eles se orgulham da comida deles e roubam nossos doces. Francamente. E também a gente trouxe esse daqui. Esse aqui eu sei que a gente experimentou no vídeo de comidas exóticas, que é o quê? Docinho de tamarindo. Quem conhece tamarindo se não for pelo Chaves? Mas Esse docinho, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ele é tipo como se fosse uma balinha de goma, tá vendo? Ó. E ele é disponível em outros sabores. A gente comprou o tradicional, mas tem com pimenta, tem com melancia. É o outro que vai descobrir coisa agora. Lê aqui. O quê? Lê pra mim, que eu não sei ler. Doce de tamarindo Salgado. e apimentado. É, mas eu tô falando, esse é o tradicional. É Tinha o outro que era salgado mais e pimenta, pimenta. que era o vermelho. Não, o vermelho de sandia. Tinha um que tinha melancia. Tinha um que era junto. melancia, eles gostam de melancia, Não né? faz sentido. Eu acho que acabaram todos os doces, aí a gente tem bebidas. É, pega as bebidas, então. Aqui foi na primeira mescaleria que a gente falou que é artesanal. Esse daqui que a gente comprou é sabor noz. Esse daqui é sabor pistache.
Ele é tipo uma batidinha de mezcal com sabor. A gente experimentou vários sabores lá. E a gente comprou uma garrafinha pequenininha. Esse aqui é para que a gente foi com o processo ancestral. Ela Rolou um shade. rolou um shade. Pega aquele outro lá. Porque eles falaram que se for um processo ancestral, ele sempre tem que ser transparente, não pode ser amarelo. Esse daqui é o artesanal. O artesanal, ele costuma ser amarelinho. Todos que a gente viu lá de artesanal, eles eram amarelinhos. Chegando quase a um marrom ali, os que pareciam mais com E isso. o ancestral é o transparente. A mocinha que estava explicando pra gente o ancestral falou assim: se vocês verem um mezcal amarelo, ele é falso. O mezcal tem que ser limpo, tem que ser claro. E esse outro aqui que a gente comprou é o que vem com o bichinho aqui, igual você costuma ver com tequila. Se você for trazer esse tipo de bebida com os insetos, você precisa ficar ligado nessa etiqueta aqui, porque você só embarca se tiver essa etiqueta, para ter certeza que ele é controlado, porque você não pode levar produtos orgânicos, animais ou vegetais de um país para o outro por risco de contaminação. Esse daqui o Douglas descobriu também, depois comprou que não era tequila. A moça me falou que era tequila, tinha o com bicho e sem bicho. Ela falou, tem tequila com bicho e sem bicho. Eu li o sem bicho primeiro, aí depois eu falei, com bicho, vou levar com bicho. Aí ela não mas li esse com aqui é detalhe. pequenininho, porque o outro ele comprou 12 garrafinhas dessa. O outro que tem lá é um bichão, assim. É um Esse insetão. aqui eu paguei na tarjeta, tudo que você for pagar no México, no cartão de crédito eles incluem uma taxa normalmente de 5% no valor da compra para passar o cartão. Então, se você não quiser pagar essa taxa, leva em dinheiro vivo. Outra lembrancinha que a gente comprou foi essa daqui. É um espelhinho, não vou abrir porque senão vocês vão ver a bagunça que tá aí atrás, mas assim, se abre assim, ele tem 2 espelhinhos aqui. Um deles é aqueles que amplia 2 vezes, o outro é normal. É verdade. Um chaveiro, porque todo mundo que viaja compra um chaveiro. A gente não compra tanto chaveiro, mas eu tenho um amigo que coleciona chaveiro, então comprei pra ele. Esse daqui. Do mesmo jeito que a gente tem aqui Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, eles têm a de Guadalupe. Então a gente comprou um tercinho de Nossa Senhora de Guadalupe. Presente também, a gente tá comprando presente. Ele é bem Até bonitinho. agora é só presente. Mamãe e papai agradecem. Lá em Teotihuacan a gente comprou esse elefantinho aqui. Ele é feito com a ônix obsidiana, que é essa pedra preta. Ela não risca por nada, eles riscam com outras pedras. A pedra se desgasta, mas a obsidiana não. E ele é Obsidiana. Isso, ele é incrustado aqui com outras pedrinhas aqui importantes. Segundo o artesão que vendeu isso aqui pra gente, o elefante é o símbolo da prosperidade e cada pedrinha dessa é para trazer saúde, paz, são outras coisinhas que ele traz energeticamente. Ainda em Teotihuacan a gente comprou miniaturas das pirâmides do Sol e da Lua. Então a gente tem aqui a escrito Teotihuacan, atrás uma luazinha, porque essa daqui é a da Lua, ela é um pouco menor do que a do México, e elas são réplicas em miniatura das pirâmides. A da Lua você vê que tipo a escada dela é toda reta, enquanto que a do Sol ela vai fazendo um zigue-zague para você conseguir subir. Esse é um produto que se você consegue encontrar com diferentes preços entre os artesãos e lá fora na lojinha também, tem diferente preço e você encontra em diferentes cores. A gente comprou esse tom mais cinza, tem algumas que são um tom mais amarelado e as outras que são um tom mais azulado. Porém, a nossa maior compra em Teotihuacan foi uma compra que a gente não precisava. Tem muita coisa aqui do meu lado. Quer que eu tire um pouquinho? Quero que tire um pouquinho, que talvez eu derrube. E aí, em Teotihuacan também a gente acabou fazendo uma compra não tão pequena que nos trouxe algumas preocupações no caminho. Teotihuacan é feita ali pelo povo azteca e dentro da mitologia azteca tem diversos deuses. Porém, existiam 2 guerreiros que eram representados por um guerreiro com uma roupa de águia e outro guerreiro com uma roupa de jaguar. Segundo o que eles explicaram pra gente, não sei se é verdade, porque eles contaram e a gente acreditou, porque eles que estavam ali, a diferença entre os dois, eles lutavam junto, não um contra o outro, e a diferença dos dois é que o guerreiro jaguar representa mais a força, enquanto que o guerreiro águia representa mais a inteligência. Então eles se complementam ali nas suas qualidades, nos seus atributos. A gente ficou um pouco preocupado como transportar eles, mas essas lancinhas elas saem para você poder colocar dentro da mala. Não vou tirar, porque tá difícil tirar. É só fazer assim. Só tá mais fácil. O seu guerreiro é mais fraco. Ele tem aqui, ó, tanto no escudo deles como aqui nas costas dele, o calendário
Azteca, que é o que o Felipe tá falando até agora. Segundo o artesão, esse material ele é feito de Mistura ossos, de osso e com pedra. pedras. Mas ele é um- levinho. Ele tem cara de pesado, mas não é pesado, não. E a gente negociou bastante ele, viu? Primeiro o artesão cobrou um preço, depois a gente negociou, ele reduziu o preço de um... A gente pode falar preços, né? Pode. O primeiro artesão tava cobrando 1.500 no conjunto. Pesos, não 1.500 reais. pesos. Aí a gente foi negociando, ele falou assim, não, então pode levar só um dos dois por Por 750. Não, Aí ele falou, não deu desconto, né? Não, porque ele só vendia os dois juntos. Aí depois ele falou, não, leva por 700. Aí a gente virou as costas e falou assim, leva por 500. A gente falou, não, a gente não vai levar, a gente quer, mas a gente não vai conseguir colocar isso na mala para trazer. Aí no finalzinho, ali em frente à Pirâmide do Sol, eu encontrei um outro artesão com essas mesmas, porque você encontrava os dois guerreiros em outras formas, colorido, em outras cores. Eu encontrei esse daqui que eu negociei com ele. Negociou e conseguiu por quanto? 300 pesos cada um, sem cobrar a taxa do cartão. Foi 300, 600, os dois no cartão, não no dinheiro. Então, a gente conseguiu um belo desconto. A gente só tem ainda o problema que a gente ainda não achou um lugar para colocar eles, porque as prateleiras não cabem eles. E tirando o guerreiro, a gente tem mais compras. São as últimas. Tem uma lembrancinha linda, um regalo ali. Nico, a gente precisa dar uma... Ele vendeu um negócio meio empoeirado, né? Você viu? Dá uma limpada nele. Ele tá no meio de um lugar que é tudo de terra, tudo de areia. Aí outra coisa que o Douglas falou que todo mundo que vai viajar acaba comprando chaveiro, outra coisa que é comum as pessoas comprarem é imã de geladeira. A gente buscou vários, mas a gente achou esse daqui, ó, bem bonitinho, que tá Viva México, talvez não esteja focando, talvez esteja, a gente só vai saber depois, e que além do escrito Viva México tem diversos itens que fazem parte da cultura e do dia a dia mexicano. Ele é de cerâmica. Ele é de cerâmica. É muito comum você encontrar Eu só tenho um pouco de medo, porque olha o tamanho do imã que colocaram. em todas as cidades ali do México, principalmente as turísticas que a gente visitou. Na cidade do México mesmo, é muito comum você encontrar ímãs de madeira pintado com a cidade que você está visitando, ponto turístico que você está visitando. Fora isso, é um pouquinho mais difícil você encontrar ímãs de borracha e você encontra, principalmente em Xochimilco, ímãs de metal. Mas de cerâmica, ele é mais raro de encontrar. A gente achou esse bem bonito, por isso que a gente comprou ele. E aí a gente comprou alguns copinhos de tequila ou de mezcal. Eles falaram que era copinho de mezcal, né? Quando a gente comprou. O primeiro deles é um preto que tem escrito México atrás. E na frente, talvez vocês não consigam ver, é o calendário Azteca de novo. E esses daqui eram tudo os últimos que tinha na loja. Esses Então a dois gente teve aqui, que variar, comprou vários. O branquinho a gente comprou esses dois por quê? Porque um é o Guerreiro Jaguar, o outro é o Guerreiro Águia. Tinha esse mesmo copinho com pontos turísticos do México, então tinha o Anjo, tinha o Palácio de Belas Artes, mas os guerreiros eram os dois últimos e a gente ficou triste de trazer um só, então a gente trouxe os dois. E um copinho final com uma Catrina aqui, uma caveirinha que representa o Dia dos Mortos. E essas daqui foram as últimas comprinhas que a gente fez. Se você tiver gostado do vídeo, comenta aí embaixo, curte, compartilha. E se você tiver vendo o vídeo para se programar para o México, depois volta aqui e conta pra gente como foi a sua viagem. Comenta se você é do tipo que traz chaveiro, que traz imã, que traz regalos, artesanatos ou que traz comida. A gente trouxe tudo. E comenta também, conta pra gente. Quando a gente viaja, um dos lugares que a gente mais gosta de ir é no mercado. Você gosta de ir no mercado? Eu gosto. Eu gosto de A ir. gente falou isso no Japão. O mercado é muito legal. A gente se vê na próxima. Tchau!